pessoas dançantes e não dançantes desse Brasil afora. Eu sou a Rafa Machado e esse é o Curvas em Dança e eu vim aqui falar pra você sobre corpos fora de padrão no mundo da dança. Bora começar com esse assunto polêmico? GG, você Quem nunca ouviu falar que pra ser bailarino ou bailarina tem que ser magro, tem que ser esquelético, tem que ser ágil, tem que ter dinâmica, tem que ter velocidade, que pra ser bailarino tu não pode ser gordo e que pra ser bailarino tu tem que ter uma beleza padronizada, um corpo padronizado. Pra ser bailarino, no mundo de hoje, tem que ser assim. Pessoas gordas não podem saltar, pessoas gordas não podem botar sapatilha de ponta porque machuca o pé. Pessoas gordas não podem usar colã. Oh meu Deus, que horror! Pessoas fora do corpo padrão de um bailarino clássico, por exemplo, são muito mal vistas no mundo da dança. E isso é um problema muito sério, é uma coisa que eu quero comentar há muito tempo, que eu já venho conversando com várias pessoas sobre e que me incomoda muito porque eu a vida toda trabalhei com dança. Eu a vida toda dancei desde os meus 3 anos de idade e eu nunca fui padronizada, eu nunca tive o corpo que é exigido pelo padrão da beleza no mundo da dança. O mundo bailarinístico, então, nem se fala, né? É um mundo à parte, é uma conversa para muitas horas, assim. As pessoas no balé, elas têm uma falta de ética absurda. As escolas mais tradicionais, assim, que até hoje, tem relatos de que até hoje elas têm balança na porta da sala de aula, sabe? É um padrão exigido que acaba com o psicológico da gente, que acaba com a cabeça de uma criança, de uma menina, geralmente, né? Porque essa pressão estética vem muito mais forte pro corpo feminino. Uma menina, sei lá, de 9, 10 anos que já quer fazer dieta, de 7, 8 que fala que tá gorda. Então, assim, eu vim falar sobre isso e eu vim dar o meu recado e se tu gostar, deixa teu like, compartilha com alguns amigos, vamos ver até onde esse assunto pode chegar, tá bom? Vamos lá. Como eu tinha comentado antes, eu estudo balé desde os 3 anos de idade. Com 5 anos eu comecei a minha formação mais formal, né, dentro do balé clássico, numa escola que eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz parte, que eu já dei aula, que eu já dancei, que foi onde eu aprendi tudo que é a escola de danças Kit, onde a tia Kit é a minha segunda mãe, que me deu todas as oportunidades que eu podia pra eu ser quem eu sou hoje. E quando eu saí de lá, eu tinha 15 anos, eu já tava procurando emprego, enfim, aí eu levei currículo numa escola bem renomada daqui de Porto Alegre, uma escola bem conhecida, bem tradicional. E eu aprendi pra caramba, assim, eu estudei pra caramba, eu aprendi a dar aula, eu aprendi a me portar enquanto professora, eu aprendi a falar com pais de alunos e tal, aprendi a ser uma profissional dentro da área da dança. Mas lá a gente via que a ditadura da magreza reinava. Então, assim, pra tu ser bailarina, tu tinha que ser magra. Pra tu ser professora, tu era cobrada pra tu ser magra. Tu tinha que dar um exemplo pros teus alunos. Pra tu dançar no palco com, sei lá, grandes bailarinos, ser corpo de baile, tu tinha que ser magra. Então, assim, e hoje em dia eu sei que isso segue acontecendo. Então, eu tinha alunas que eram mais gordinhas, que acabavam desistindo. E eu acabei desenvolvendo um distúrbio alimentar nessa época, porque eu entrei lá com 15 para 16 anos e foi bem complicado, assim. Eu ouvi o tempo todo que eu tava acima do peso, que eu não tinha o corpo que era o ideal, e eu acabei conseguindo perder 13 quilos. Aí vem a parte complicada do assunto, né? Como é que uma adolescente de 16 anos que sofre pressão estética dentro do próprio ambiente profissional, consegue perder 13 quilos. Não foi com dieta, nutricionista, acompanhamento, não foi com musculação, com corrida aeróbico, não foi com nada disso. Foi tomando laxante, foi comendo, vomitando, depois de um tempo parando de comer. E até hoje eu me pego fazendo e repetindo alguns hábitos desses, sabe? Desde os meus 16 anos eu luto contra esse distúrbio e eu tenho compulsão alimentar. Mas eu assumi pra mim mesma que eu tinha esse distúrbio. Então esse distúrbio me despertou pra várias questões, né? Enfim, eu dava aula nessa escola e teve um episódio que foi um episódio que me marcou, assim, até é complicado falar sobre ele, mas foi um dos episódios que mais me marcou na época,
que era uma aula de Dia dos Pais. A gente fazia uma aula demonstrativa, então tinha público na própria aula, a gente, né, dava toda a aula pros alunos e tal. E aí eu começava a aula numa filinha de aquecimento, de uma caminhada para aquecimento, e falava assim, barriga pra dentro, bumbum de pedrinha, pescoço de girafa, até hoje eu uso esses termos, né? E a dona da escola parou a minha aula, eu com 16 anos, no início da minha carreira de professora, super insegura, obviamente. E no início da minha aula ela falou assim, bailarinas, barriga pra dentro, porque a única gorda na sala de aula aqui é a professora de vocês. E aquilo me bateu de um jeito tão pesado, tão ruim, tão triste, sabe? Eu tinha 16 anos, eu já tinha perdido 13 quilos nesse episódio e eu tinha uma cabeça extremamente, tenho hoje ainda, super gordofóbica, então naquela época eu enxergava que ser gordo era muito ruim, ser gordo para aquele mundo onde eu tava trabalhando, estudando e me dedicando era muito ruim. E daí pra baixo o distúrbio só piorou, né? Eu consumia regularmente, naturalmente, eu tomava laxante, tomava de 3 a 4 lactopurgas por dia, e isso era bem assustador. Eu passava a madrugada inteira mal, passando mal no banheiro, era muito ruim, eu acordava super cansada. E aí eu lembro que a minha avó falou, Rafa, você tá ficando uma caveirinha, olha aqui, cadê tuas bochechas? Ela falava assim pra mim. E eu não enxergava isso, eu tava terminando o ensino médio, eu achava que eu tava muito gorda ainda. E aí eu comecei a fazer terapia, né, fiz um tempo e tal, depois eu acabei parando por N motivos. E isso começou a me despertar para um outro lado, para uma outra visão, para uma outra ideia do que eu quero fazer com o meu corpo na dança. Não o que a dança vai fazer com o meu corpo. Isso é muito doido, assim, porque a questão da pressão estética, sofrida principalmente pelas mulheres dentro do mundo da dança, ela perturba a minha cabeça todos os dias. Eu tenho que ter muito cuidado para não repetir também determinadas falas, sabe? Que eu ouvia desde sempre, né? Tradição, escola, enfim. Então eu tenho que ter muito cuidado para não repetir esses comportamentos. Eu tento passar isso para quem faz aula comigo, né? Eu, além de dar aula para criança, eu também dou aula para adultos hoje em dia. E o tempo todo eu fico buscando esse novo formato de mostrar para os meus alunos que a gente não precisa caber nessa dança que estamos impondo. A gente pode encaixar essa dança, essa técnica no nosso corpo. E aí eu fico pensando num panorama geral também, né? Do ballet clássico no mundo, da história da dança ocidental europeia. E eu acho que eu tenho uma parte da história do ballet que eu acho maravilhosa, que é a parte da era romântica do ballet, que é quando o Filippo Taglioni cria sapatilhas de ponta, dá pra filha dele, que é a Marie Taglioni. E aí ele também, com isso, cria o ballet La Sulfide. Esse ballet, ele é todo diferente, aí a bailarina usa sapatilha de ponta, ele tem uma atmosfera mais etérea, ele tem movimentos mais recolhidos, porque ela tinha braços muito longos, pernas muito longas. Ela era, pra época, né, ela era fora de padrão. E aí, pra dançar, ele, o pai dela e ela criaram toda uma atmosfera nova pra que ela fugisse desse padrão e ela tivesse um destaque, e isso formulou muito do que o balé é hoje em dia. Só que o problema disso é que, apesar da mulher ter ganho um protagonismo dentro do balé clássico, apesar da mulher ter ganho um novo papel dentro desse mundo do balé clássico, a gente não era tão enxergadas antigamente na época, então a Marie Taglioni, ela teve essa importância, assim. Mas apesar disso, e o que me instiga é que eles criaram um novo padrão, que é um padrão muito parecido com o padrão estético social de hoje, e que me incomoda muito porque eu não consigo me encaixar. Eu não tenho pernas longas e longilíneas, eu não tenho pouca bunda, pouco seio, perna fina, sabe? O meu corpo, ele não é um corpo longilíneo de um bailarino clássico europeu, russo, sei lá. O meu corpo é um corpo brasileiro, o meu corpo é um corpo que ele tá fora desse padrão que o balé clássico me exige. Então, assim, por que eu deveria parar de fazer o que eu amo fazer, porque eu amo dançar balé, se eu gosto disso, sabe? Por que eu não posso fazer isso encaixar em mim? É ter essa ideia de um lugar, é ter essa noção de criar espaços e falar sobre isso, sabe? Eu tenho conversado com várias pessoas sobre isso, mas eu sei que são pessoas que estão dentro da minha bolha.
pessoas que já falam sobre isso há muito tempo, pessoas que já conhecem esse assunto. Muitas dessas escolas, elas mascaram isso. Elas mascaram a doença que elas criam na cabeça dessas crianças. Elas mascaram a disformia, elas mascaram a anorexia, elas mascaram a bulimia em busca desse corpo padrão que vai querer criar esse corpo a muito custo. Se não for com acompanhamento médico, como é que tu vai fazer, sabe? Uma menina de 16 anos lá atrás, que nem eu, não sabia. Consegui, perdi vários quilos, tava magrinha, e mesmo assim, o padrão, o desenho do meu corpo não era aceito. Eu quero ter esse espaço, porque eu acho que corpos fora do padrão, eles também têm que ter um espaço no mundo da dança, e não um espaço no sentido, ai, olha ali a gordinha que dança super bem. Nossa, mas tu é gordinha e tu consegue fazer tudo isso? Não, sabe, gente? Eu tenho um corpo, eu sei me movimentar, eu danço há muitos anos e eu consigo fazer várias coisas que muitas pessoas que nunca fizeram aula e que tem 40 quilos não conseguem. Acho que eu consegui falar o que eu queria, dar o meu recado para iniciar essa ideia aqui do canal. Eu quero falar sobre as minhas curvas em dança. Eu quero poder me mover sem ser julgada pelas minhas curvas, pelo formato do meu corpo, por eu não ter um corpo padronizado. E eu vou fazer isso, e eu já faço isso há muitos anos, e eu não vou parar de fazer. E eu quero desmistificar esses tabus, sabe? Falar sobre isso. Eu vou trazer pessoas convidadas que eu admiro, que eu conheço, que também não têm esses corpos padrões, que talvez tenham tantas curvas quanto eu, talvez tenham mais curvas ou menos curvas, mas eu quero conversar com essas pessoas. Eu quero dar visibilidade para essas pessoas e eu quero mostrar que sim, a gente é capaz, e que tá tudo bem e que não é nenhum grande espetáculo uma pessoa gorda dançando num palco. É uma coisa normal, porque o nosso corpo é um corpo normal, porque é o nosso corpo. Mas principalmente normalizando o corpo gordo, deixando o corpo gordo ser e só ser. Eu pretendo fazer uma live aqui no canal do YouTube com o Diego Mack, que é o meu dire artístico favorito no mundo todo, um dos meus bailarinos preferidos no mundo todo. E a gente vai fazer uma conversa, um jogo de perguntas e respostas, dia 22, quinta-feira, às 20 horas, aqui no canal. E a gente vai falar sobre os nossos corpos gordos enquanto bailarinos. Não sei o que ele vai me perguntar, tô nervosa, tô preocupada, inclusive, porque o Diego, né, sabe cutucar a gente. E tô preparando algumas perguntas bem interessantes pro Di, tá? Então é isso, eu vejo vocês no dia 22 aqui no canal. Um beijo e até lá!